Você está empolgado com a seleção brasileira? Porque nós estamos, e acredito que milhares, bilhões de pessoas ao redor desse país estão empolgadas também. E nós vamos falar disso porque faltam menos de 10 dias. Faltam o quê? Quase uma semana para a Copa. E tem muita coisa para a gente falar de Brasil e Panamá, Brasil e Egito. E muito mais aí que talvez tenha surpresa aí ao longo do caminho que vocês vão ver aí. Mas, meus queridos amigos, Cauê Nunes, PP, deem um salve de vocês, por favor. Muito boa noite, boa tarde, bom dia também. Se estiver vendo em qualquer lugar, a qualquer horário, um salve aí para vocês. Falem, meus amigos. Boa noite aí, rapaziada. Como o Cadu já adiantou, animado, né? Vamos falar que a gente está animado com a seleção. Acho que a seleção fez o mínimo necessário nesse amistoso, que era, para além de vencer bem, né? Acho que a gente esperava uma vitória boa contra um adversário mais acessível jogando dentro do Maracanã. Uma vitória para dar uma animada, especialmente no segundo tempo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro tempo talvez nem tão animador, mas segundo tempo bem positivo. Então, foi bom essa vitória para a seleção, para viajar com a confiança lá em cima. Salve, moçada. Vou na mesma linha do Cauê. O primeiro tempo foi meio chato, né? Bem morno, assim, sem muita criatividade da seleção. Mas tem um nome para destacar, é desse garoto aqui, que eu tô esperando muito dele na Copa do Mundo. Eu tenho, pelo menos para mim, que a melhor fase dele, o melhor desempenho dele pela seleção foi em Copas, e estou esperançoso para ele agora também nos Estados Unidos. Mesmo não sendo um cara que joga bem pela seleção, né? A gente sabe que ele tem essa fama de dar uma pipocadinha marota com a camisa da amarelinha, mas gostei da personalidade dele. Ali na primeira bola do jogo, já pegar e ir para cima, fazer o gol. Então, o ponto positivo do primeiro tempo talvez tenha sido esse, quase só esse também. Mas o segundo tempo aí foi lindo. No Maraca ele se sente bem, né? O primeiro gol dele com a camisa da seleção também para tirar em Aca foi no Maraca também, então tá em casa. O Ryan sofreu disso também, né? Ryan. Oi, boa noite. Muitas familiaridades no Maracanã, mas já que vocês já falaram, vamos começar direto falando aí desse Brasil e Panamá, porque para mim também não me empolgou esse primeiro tempo. Óbvio que começou frenético ali com o golaço do Vinícius, com a escapada inicial ali, mas eu acho que aí já vou lançar para vocês. Tem que ter mudança, tem que ter um outro esquema. Vocês acham que não tá funcionando, sabe? E aí, acho que a gente vai também passar ao longo de outros detalhes do jogo, mas eu acho que mais uma vez a gente viu o time reserva surpreendendo mais que o time titular. E aí fica aquela questão, né? Traz dúvidas. Será que o Ancelotti vai mexer? Porque não é da característica dele ficar morrer, né, abraçado com o mesmo time sempre. Ele faz as mudanças. Mas eu quero saber de vocês, porque, na minha opinião, primeiro tempo muito abaixo, segundo tempo bem melhor. Se a gente até for ver o placar ali, primeiro tempo 2-1, segundo tempo 4-1. Tem treinador que gosta, né, de fazer isso aí nas suas coletivas, mas acho que agora é um bom motivo para a gente estar fazendo essa comparação. Mas é isso aí. Queria saber, muda, não muda, novo esquema, 4-2-4 continua ou parte para outra? Pode começar, PT. Você e o Cadu, que eram os grandes entusiastas da mudança desse esquema de jogo, né? Vocês que sempre falaram, né, dessa questão de mudar para um meio-campo mais reforçado, né, de 3 meio-campistas. Eu até gosto da ideia do 4-2-4, mas do jeito que vem funcionando é difícil ser a favor, né? Então, já que você já deu essa ideia antecipadamente, você pode desenvolver aí primeiro. Não me agrada muito esse 4-2-4 que o Ancelotti tentou impor à seleção brasileira. E até baseado nos trabalhos dele mesmo, eu acho que ele sempre funcionou com o meio-campo um pouco mais encorpado. Até quando você pega o Real Madrid, que é um time muito ofensivo, você tem ali Casemiro, Modric e Kroos. Nenhum é um 10 clássico assim, né? E são 3 meio-campistas que recompõem muito bem também. Tanto que até determinado momento ele faz o Sebadios ser um dos últimos lampejos assim que ele teve de bom futebol, muito por característica e não por qualidade técnica, né? Então até o espanhol, que estava meio largado pelo Real Madrid,
no Arsenal, volta para a equipe e é importante por causa dessa característica que, ao meu ver, funciona muito bem no esquema do italiano, e para mim foi isso, a virada de chave do primeiro para o segundo tempo passa fundamentalmente por essa mudança no esquema do meio campo. Quando você sai só Bruno Guimarães e Casemiro como os homens ali da faixa central e coloca, sai todo mundo, né? Mas ali o seu meio campo vira Fabinho, Danilo e Paquetá. Aí você tem 3 jogadores que preenchem essa zona do campo, né? E ali, mesmo eu sendo um pouco crítico em relação ao Paquetá, eu acho que eles se revezaram muito bem. Danilo, Paquetá, também o Fabinho, quando precisava, eles se compunham bem, pisavam bem na área, tanto que Danilo e Paquetá fazem gol, chegando, apoiando muito bem ali o ataque da seleção. Então, eu acho que a virada assim, do bom futebol passa muito por isso na última noite, domingo, no Maracanã. E, assim, é muito duro falar agora que a gente já trocaria o time, trocaria todas as peças, tal, que o reserva é melhor que o titular, mas eu acho que o esquema do reserva funcionaria com peças dos titulares também, fazendo alguns pequenos ajustes. Para mim, hoje o Danilo merecia uma vaga, pelo menos uma tentativa de titular assim na seleção brasileira. E eu, para o próximo jogo, eu já iria com o Casemiro, Bruno Guimarães, continuaria com o Bruno, tá voltando de lesão, tem que pegar ritmo, e ele é muito importante. Então, voltaria com o Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo no meio campo. E aí eu acho que é complicado, porque o Luiz Henrique vai muito bem na seleção brasileira, mas eu acho que nessa seleção ele que rodaria no meu time. Essa é aquela do segundo tempo, né? Ele ser o cara do segundo tempo. Exato. Começar jogando, ele ainda não brilhou muito, né? Quem ia ficar triste com isso é o Ryan, né? Porque o Ryan hoje seria o cara do segundo tempo e o Luiz Henrique o titular, né? Aí o Ryan ia descer um degrau abaixo, como não tem 3 tempos, ficaria sem entrar em campo. Perfeito, né? E aí, Caduzão, o que você acha? Mais ou menos você falou da questão do meio campo, né? Eu acho que, mano, perfeita essa ideia dos 4 meio-campistas, né? Porque o Ancelotti, ele trabalhou, a gente teve, por exemplo, em 22 era o Valverde, esse quarto elemento, né? Em 24 era o Bellingham. Então, assim, ele sempre trabalhou com 4 meio-campistas mais, né, mais por dentro, assim, sem esse tanto de atacante. Então, realmente acho que é uma mudança que seria bem interessante dele adotar, mas a gente vai ver como é que ele vai proceder nesses próximos. Até no Everton era meio que o 4-4-2. Então. Era o Richarlison e o Calvert-Lewin na frente e uma faixa de 4 homens. Uhum. E sabe, acho que completando isso que vocês estavam falando, né, do Luiz Henrique, eu acho que assim, demonstra que sempre quando alguém, por exemplo, o Luiz Henrique é, digamos, entre aspas, é alguém novo que entra nesse time, né? Mas no time titular, eu digo. Mas parece que sempre alguém tem que se sacrificar ali. Aí, assim, digo do Luiz Henrique, mas digo também do Rafinha, que nesse último jogo parecia que mais foi ele que se sacrificou para o Vini fazer a dele ali, conseguir desempenhar como a gente bem sabe também. Mas eu acho que eu não gosto muito de ter tudo isso de atacante, assim, sabe? Eu acho que em outros tempos, alguns poderiam dizer que está jogando igual o Brasil, igual o nosso DNA, nossas marcas registradas. Mas acho que talvez, para mim, eu sou mais a favor de fazer isso que ele fez no segundo tempo, né? Ele vem fazendo desde a última data FIFA também, né? Ele coloca o Danilo, coloca o Paquetá também, acho que dá outra cara para o time. E principalmente o Danilo, porque ele é um jogador, assim, ele, além de ter o passe, de ter aquele lançamento, também é um jogador de chegada, de finalização também. Então acho que isso traz um ganho a mais ali. Acho que quando tem 4 atacantes, né, tentando encaixar, acho que tá muito se perdendo ali, muito batendo na cabeça. E não se consegue extrair o melhor de cada um. Então acho que não seria a minha posição ideal assim de manter esse esquema. Mas aproveitando também, já vou passar a bola para o Cauê, porque você colocaria o Danilo ou Lucas Paquetá, que jogou absurdos, dando passe, fazendo um gol também. Então acho que ele é outro nome aí que entra nessa disputa aí por um espaço nesse time. Você colocaria Paquetá ou Danilo? Ou outro? Cara, o Paquetá entrou bem. O Paquetá é meio defendido, meu, né? Acho que aqui eu sou meio voto vencido em relação ao Paquetá.
porque eu gosto dele, eu acho que ele teve boas atuações com a seleção até então, acho que a volta dele pelo Flamengo fez bem para ele, mas ele não vem jogando o que a gente esperava, talvez, né? Acho que a gente esperava um pouco mais do Paquetá, mas pela seleção, ele é um cara que, na minha visão, ele desempenha bem. Eu não sei se eu já faria alguma alteração, assim. Assim, eu tenho um pé atrás com um nome um pezinho atrás, com um nome que ninguém fala, né? É um nome que a gente deixa passar sempre, que é o do Bruno Guimarães, assim. Eu acho que nesse último período do ciclo ele teve boas atuações, assim. Mas é um jogador que, no geral, assim, é um cara de confiança, né? Um cara que a gente sempre... Ninguém tira o Bruno Guimarães do time, mas é um cara que eu, sei lá, não sinto que até então ele teve atuações pra gente dar essa moral toda para ele, né? Acho que ele tem ele é um dos principais jogadores do campeonato inglês, que é o melhor campeonato do mundo, então ele tem uma moral digna até, mas eu não sei, eu acho que em algum momento a gente poderia ver assim talvez Bruno Guimarães não poderia ser substituído, porque eu acho que como esse segundo homem, por exemplo, o Danilo teve atuações até então que eu não acho que ele teve com a seleção, e até o próprio Paquetá, né? Eu não gosto tanto do Paquetá assim como segundo homem, mas, por exemplo, na última Copa foi a função dele e não acho que ele foi mal. Então acho que seria uma coisa para a gente visualizar. Falando um pouco do Rafinha, né? Você já adiantou, Cadu, e eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que o Rafinha ficou um pouco perdido, né? E foi uma coisa que o Ancelotti falou na entrevista, né? Perguntaram para ele sobre a questão do posicionamento do Rafinha. Ele falou que o Rafinha não é para ser um 9, né? Era para o Rafinha se posicionar onde ele bem entendesse, né? Então ele deixou entender que ele queria que o Rafinha ficasse livre para atacar a última linha, para atacar as costas da defesa. Só que assim, você não vai atacar as costas da defesa do Panamá, porque o Panamá não vai dar um passo para frente, o Panamá não vai defender lá em cima. Então, assim, é um estilo de jogo que vai funcionar contra, por exemplo, a França. A gente teve situações assim de bola longa nas costas da defesa, para o Rafinha, para o Vini. Contra um time assim, contra o Egito também, que a gente vai falar depois, é um contexto que eu acho que a gente não vai encontrar. Então, o Rafinha, como esse cara mais avançado, eu não vejo sentido assim. Achei ele perdidaço também. Achei que ele não conseguiu explorar essa questão de atacar a última linha. E sobre o Matheus Cunha também, né? Eu acho que é difícil, cara, ele ser ele não é um atacante, né? Sempre falam disso como esse centroavante, né? Foi, acho que na transmissão da GT. Pode falar. Você não acha que pega mal deixar, já emendando, mas você não acha que pegou mal deixar 9 com ele? Porque as pessoas vão esperar muito ele fazer gol, mas ele não vai ser isso. Ele vai carregar esse fardinho da 9 e é complicado, porque é isso, assim, ele não é um camisa 9, cara. Ele não é. E ele é um caso, assim, um pouco complicado, porque as pessoas não entendem muito bem aonde ele joga, né? Ninguém sabe exatamente, né? Eu tava comentando eu tava assistindo a transmissão da GTV, e no intervalo o André, o famoso André Balada, foi perguntado sobre o que não estava dando certo e tal, e ele fala, tipo, o Matheus Cunha tá muito longe da área, para mim ele é um atacante, tem que estar perto da área, tem que estar ali, só que assim, cara, não é um camisa 9. Só que assim, ele não é o cara para ser o camisa 9, né, na minha visão, não sei se vocês também concordam, mas para ser esse terceiro homem de meio campo, eu também acho que não. Para ser esse cara que faz a ligação do meio pro ataque, eu acho que, por exemplo, a gente estava falando aqui do quarteto do Ancelotti, né? Como, por exemplo, no Real Madrid, que jogava com 4 meio-campistas. Eu acho que se ele jogasse com uma trinca de meio-campo por trás e ele ser esse quarto meio-campista, por exemplo, vamos lá, jogar como o Bellingham jogou em 24. Você tinha ali o Modric, né, o Kroos e o Casemiro e mais um... Não era o Casemiro mais, né? Era o Tchouaméni, né? Isso. Mas ele como esse quarto homem. Eu acho que poderia funcionar. Mas, assim, como esse terceiro homem, eu achei que, assim, foi muito estranho o jogo, né, o primeiro tempo, porque você vê que tinha os dois zagueiros, aí tinha o Casemiro que ia receber essa bola no pé dos zagueiros, aí tipo, tava todo mundo na última linha, lá enfiado na linha do Panamá, ninguém vinha buscar o jogo, ele também tava lá na frente sem buscar, o Guimarães, assim, definitivamente não participou da criação do jogo, tava sendo esse cara para chegar na área e não conseguia nem chegar, e nem criar, e nem fazer nada, então assim, a gente viu umas peças bem perdidas, assim, e acho que, e assim, só para finalizar, tem uma coisa que eu acho que foi um grande problema, eu acho que essa dinâmica de como o Brasil se posta ofensivamente e defensivamente, eu acho que o time não lidou muito bem. Porque, assim, vamos lá, como é que o Brasil se posta, né? Com a bola a gente tem os dois pontos ali, o Vini pela esquerda,
e o Luiz Henrique pela direita. E o Matheus Cunha, ele é esse camisa 10, correto? Ele joga por dentro. Só que quando o Brasil tá sem a bola, o Brasil defende com 2 linhas de 4. E aí o Matheus Cunha, que tá por dentro, ele vai marcar lá na esquerda, e o Vinícius Júnior, que tá lá na esquerda, vai lá pra frente para marcar junto com o Rafinha. Então essa movimentação, eu sinto que tá meio, não tá fluida, assim, sabe? Tá meio perdida, não tá legal, assim, sabe? Essa parte de se movimentar enquanto a transição defensiva, a transição ofensiva e tudo mais. E no segundo tempo, por exemplo, era uma coisa muito mais fluida, porque você tinha o Paquetá, que atacava e defendia pela esquerda, certo que o Paquetá com a bola estava muito mais por dentro, né? Mas atacava e defendia mais pela esquerda, e o Ryan atacava e defendia pela direita. Então já fica uma coisa mais fluida, assim, né? Não é tão complicado de na hora de você perder a bola, você ter que se movimentar, ter que se encontrar ali na marcação. Então, eu acho que esse é um dos pontos, assim, que, de fato, o Ancelotti vai ter que olhar com muito carinho. Mas, assim, só para finalizar com um palpite, eu acho que ele vai mudar alguma coisa para a estreia, assim. Não sei se o Luiz Henrique, não sei se o Matheus Cunha, acho que certamente vai ser um dos dois, ou até mesmo os dois, né? Vamos ver. O Rafinha e o Vinícius, acho que ele não vai mexer. Talvez mexa a posição, mas os dois não vão sair do time. Mas eu não ficaria surpreso se talvez até os dois, né, saíssem. E aí, certamente, entraria esse trio, essa trinca de meio campo que vocês tanto falam, que eu acho que poderia surgir como uma boa alternativa. Sobre essa bagunça do ataque, e quanto o Rafinha estava perdido, eu acho que é muito daquilo que alguns treinadores dão um tiro no pé, que é a questão de você dar liberdade para o cara, que é diferente, que tem uma boa adaptabilidade, que vai encontrar caminhos, mas um esquema que não favorece isso. Porque quando ele e o Matheus Cunha têm esse mesmo tipo de instrução, que ao meu ver parece ser isso, acaba se chocando porque eles não conversam muito bem, não deu liga, eu acho, entre os dois, principalmente ali pelo meio. E aí, nas pontas, você tem Luiz Henrique e Vinícius Júnior, que não são tão versáteis assim. É um ponta direita e um ponta esquerda, ambos cortam para o meio e fazem a jogada ou vão para o fundo e tentam passo para trás. Eles são muito bons nisso, mas são isso. É muito raro, às vezes, que o Vini funcionou fora disso e o Luiz Henrique funcionou fora desse esquema. A gente pode até pensar, quando o Vini fez dupla de ataque com o Benzema no Real Madrid, era diferente do que ele é hoje, sim, mas só que não tanto, né? Porque como era só dois, ele recebia muitas vezes a bola por dentro, mas era saindo da ponta e atacando o espaço. Então, a função dele, principalmente a transição defensiva, era exatamente a mesma e mudava na hora de atacar. Ao invés de receber a bola aberta, ele recebia a bola fazendo o facão. Então, acho que é muito complicado com as peças que o Brasil tem, dar essa liberdade tanto para o Matheus quanto para o Rafinha. E sobre a trinca do meio-campo, a minha escalação ideal, que eu falo desde o início que saiu os convocados, né? Minha escalação de acordo com os convocados, seria Casemiro como camisa 5, Danilo e Bruno Guimarães no meio-campo, Rafinha de um lado, Vini do outro e o Endrick. E aí eu acho que o Endrick conversaria muito mais com o Rafinha, dando essa liberdade para os dois do que o Matheus Cunha. Porque o Endrick faz a do Rafinha, o Matheus não faz a do Rafinha. Trazendo para cada realidade do esquema, né? Para esse esquema de hoje, o Matheus não consegue fazer a do Rafinha. E para esse esquema com 3 atacantes, o Endrick facilmente pode abrir o jogo e o Rafinha adentrar o espaço. Ou até os dois abrir espaço para o Bruno Guimarães e principalmente o Danilo pisar na área. Então eu acho que o Ancelotti até já está enxergando isso pelo esquema que ele entra no segundo tempo. Eu acho que ele já tem um pouco dessa visão que daria para ele testar. E eu concordo com o Cauê. Eu acho que vem mudança por aí, principalmente no setor ofensivo. E aí resta saber quem vai rodar. E é aquilo que ele falou. O Vini não roda nem ferrando, o Rafinha não roda nem ferrando. E aí tem que saber se vai rodar um ou dois. Se é o Luiz Henrique ou Luiz Henrique e Matheus Cunha. Porque se for mudar, alguns dos dois vão rodar. Eu queria até, quando vocês estavam falando aí, me veio um questionamento, assim. Porque é isso. Vini não vai rodar, Rafinha não vai rodar. E aí, imaginando o cenário assim, você tem Estevão, você tem Rodrigo, até que ponto a gente tem que fazer um esquema que adapte aos melhores, ou até que ponto os jogadores têm que se adaptar ao esquema e aí deixar de lado e ficar... Claro que não vai aceitar também, né? Mas ficar numa reserva, ficar num banco, ser um jogador de segundo tempo, assim. Até que ponto isso se concilia em um grupo, assim, que vocês acham? Cara, eu acho importante, mas assim, é só assim, talvez você vai falar do Ancelotti, né?
É que eu acho que o Ancelotti é um cara que ele sempre foi o caso do cara que se molda ao elenco, aos principais jogadores, né? Nunca foi assim, ó, eu tenho o meu esquema fixo e vocês se adaptam a mim. Sempre foi o contrário, né? Então ele sempre jogou em prol dos melhores jogadores. Então é isso, eu acho que ele vai fazer o possível para encaixar os dois, para deixar os dois jogar e assim na melhor posição possível. Então eu acho que ele vai procurar isso, mas sem tentar, não, Rafinha, você vai ter que jogar aqui de camisa 9, ou Vini, você vai jogar aqui na ponta esquerda e tal. Então, assim, se ele encontrar um posicionamento melhor para cada um dos dois, ele certamente vai fazer, porque ele vai jogar em prol dos dois, né? E acho que, sem dúvida, são as nossas referências aí para essa Copa. Eu acho que esse conflito não existe muito, porque cada um joga em posição diferente. Eu acho que eles se completam até no esquema tático, assim, dentro de campo. Agora, se tivesse o Estevão e o Rodrigo, aí sim isso seria uma questão. Porque o Estevão, para mim, vinha sendo o melhor jogador da seleção brasileira no setor ofensivo, era o que mais vinha fazendo a diferença. Se não me engano, antes da lesão, ele era o artilheiro da era Ancelotti, pelo Brasil. E aí teria que, para a gente transformar isso tudo numa trinca de três no meio campo e três na frente, aí teria que rodar ou o Estevão, ou o Rafinha ou o Vini, sabe? Aí talvez o esquema teria que prevalecer diante do individual. Mas como esse cenário não existe, eu acho que está conversando bem até o momento. Eu acho que uma coisa não está influenciando a outra ou prejudicando a outra. A dor de cabeça poderia ser muito maior assim para ele. Pode E falar, isso Gui. podia ser uma Noruega, né? Ele podia ter Exato. Oscar Bob, Sorloth e Haaland. Não, eu só ia falar isso mesmo. Só essa dor de cabeça, sabe? Não, ia ser um pepino imenso, assim, porque, cara, realmente, você imaginar esses 4 caras, ele ia ter que bancar pelo menos um, porque jogar os 4 juntos, imagino que não aconteceria, né? Então, assim, seria bem difícil pro Ancelotti ter que escolher quem ia ficar no banco, realmente. A sorte dele é que acho que não seriam 5, porque o Rodrigo vinha muito mal, né? Vinha O Rodrigo jogando tá muito mal no Real péssimo. Madrid também na seleção. Mas com o Estevão ali, aí seria uma. Seria uma disputa bem acirrada. Mas aproveitando que vocês falaram de centroavante, quero falar de Igor Thiago. Porque, ó, segundo jogo seguido fazendo gol, tá ganhando mais espaço, sofreu pênalti, a jogada ali dele foi muito boa. Vocês acham que vocês veem um cenário que ele vai continuar crescendo e quem sabe ganhar bem mais minutos, assim, sendo mais importante na Copa? Porque, gente, acho que ele tá sendo pouco falado, assim. Cara, um dos artilheiros da Premier League, acho que é um cara que agrega características diferentes ali do que tinha no time, né, antes dele ser convocado. Então acho que é um nome assim a se ficar de olho. Não sei o que vocês pensam aí. Eu penso que sim, é porque é muito difícil prever o que o Ancelotti vai fazer, né? Mas na minha seleção que eu falei agora há pouco, o Endrick seria titular e ele seria o reserva do Endrick de imediato, assim. Eu, assim como o Cauê, enxergo o Matheus Cunha em outra posição, e aí o Matheus poderia ser uma opção para o meio-campo. Trabalhando com a hipótese da minha seleção lá ideal, ser Guimarães e Danilo, o Matheus Cunha seria uma opção para um desses dois na hora que você precisasse de de um tom diferente para a partida. Precisasse um pouco mais de armação, um pouco mais de cadência, e entraria com o Matheus Cunha no meio-campo. E aí no ataque o Igor Thiago já seria o reserva imediato, e dependendo do contexto do adversário que você for enfrentar, talvez até titular. Eu acho que é um jogador que mostrou que não sentiu o peso assim da camiseta e, na verdade, ele entende a importância de vestir essa camiseta numa Copa do Mundo. É um cara que, pelas entrevistas dele, você vê que ele está muito, muito, muito focado em representar a seleção, fazer o melhor possível nessa Copa. E a gente viu que, pelo Brentford, que ele não foge de jogo grande, né? Pega o Big Six e joga de igual para igual, tromba com os caras, faz gol. Só fez gol de pênalti até agora, mas entrou bem contra o Panamá. Como você falou, fez a jogada que sofreu o pênalti, driblou a marcação, driblou o goleiro, foi derrubado. Então, um cara que tem personalidade. Acho que pode ser uma peça importante na Copa do Mundo, sim. E você, Coisão? Você é um grande hater do homem. Não, eu tinha muito cuidado, né, do Igor Thiago. Eu já falei, eu teria convocado o Igor Jesus, eu gosto muito, gosto mais, né?
Mas eu sempre disse que é 100% compreensível, né? O cara foi vice-artilheiro da principal, né, competição nacional do planeta, né? Não é à toa que ele tá ali. E o Pepe falou, né, da questão do cachorro magro, né? De estar com essa fome de realmente, como diria o Tele Santana, né? De sempre estar buscando. E a gente via isso no jogo, né, cara? Impressionante. A sede que ele tava, né? Por todas as bolas, assim, parecia a última bola, né? Então, o gol do Ryan, por exemplo, só surge por conta, assim, dele, né? A pressão excepcional que ele faz ali no goleiro. Então, é um cara que ele vai ter muito a agregar, cara, porque ele não é aquele centroavante camisa 9 poste na área, né? Ele é um cara que pressiona muito, que como a gente já pôde ver, né? É um cara que tem essa pressão, vai atrapalhar muito, é um cara que tem velocidade também, tem essa capacidade de atacar essa última linha, então eu acho que é um jogador muito importante, vai ser um cara importante, e é aquilo, né? É um jogador de característica única, né? Nesse sentido de ser esse centroavante que tem a capacidade de trombar, né? Nós não temos outro centroavante com essas mesmas características, então ele vai certamente ser um cara importante dentro dos jogos. Algumas pessoas falando da possibilidade de ser titular, né? Acho difícil, né? Que ele venha se tornar titular, pelo menos nesse primeiro momento, né? A não ser que ele comece a comer a bola durante a Copa, né? Aí, beleza, mas acho que nesse primeiro momento é difícil. Mas realmente é um cara que vem demonstrando muita vontade, vem demonstrando que tem todo o potencial, né? Toda a capacidade de vestir a camisa da seleção. Cara, falar de dois jogadores específicos também, Casemiro e Fabinho. Quando teve o amistoso com a França, muita gente falou que o Casemiro deu para perceber que ele estava um ritmo abaixo dos atacantes franceses, do meio-campo francês principalmente, que estava precisando fazer falta, chegava atrasado, bola nas costas, tudo mais. E aí, o reserva dele é o Fabinho, que também é um cara com idade avançada e está no futebol bem menos competitivo que ele, né? Ele ainda é um jogador de Premier League com destaque, levou o Manchester United para uma Champions League, ganhou troféus com o United, e mesmo assim existem essas críticas, né? Vocês acham que esse é um fator preocupante para a Copa do Mundo? E se sim, é possível testar talvez o Bruno Guimarães de primeiro homem? Ou algum outro? Eu acho que talvez só o Bruno que daria para se adaptar ali de primeiro homem, né? Ou levar algum zagueiro, talvez, para volante. Mas o Marquinhos já fez essa função, mas só que há um bom tempo atrás, né? Eu Cara, acho acho que assim. tocou num ponto ideal, cara. Pode falar, perdão. Não, eu só ia falar que eu ia comentar isso mesmo, né? De que o Marquinhos já ter feito lá no comecinho da carreira, no comecinho do PSG também, mas é uma boa Cadu, questão, se eu te assim. falar que tem um cara no PSG, Ah, não. zagueiro, brasileiro, Não, brasileiro, não. e também sabe fazer isso, Habla. você cai para trás. Se eu te falar Zagueiro que tem Beraldo? um Piracicabano, Ele né? Piracicabana. Isso. Se eu te O falar que homem. tem um lá em Paris, Quem, rapaz, quem canhoto, sabe? tá? Canhoto. Faz gol de pênalti? Opa! Quem sabe em 2030? Quem sabe? Mas assim, eu acho que não, eu não acho que, eu acho que o Casemiro foi mal contra a França, me preocupou um pouco ali, de realmente parecia estar em outra rotação, mas não, assim, eu acho muito difícil tirar também, sabe? Ele é uma das lideranças desse grupo também. Acho que você ter o Casemiro em campo traz um respeito também dos adversários. Mas, por exemplo, no meio de uma. Não tirar ele do time titular, mas no meio de uma partida assim não funcionou. Tipo a Bélgica, vamos perdendo para o intervalo por 2-0. Vamos supor que o cenário é esse. Você tiraria o Casemiro e colocaria o Fabinho? Ou você desceria o Bruno Guimarães para primeiro? Acho que Ah, não, essa questão. Porque quando você tem o Casemiro e não está funcionando por causa do ritmo, aí você olha para o banco e o reserva é o Fabinho, não sei se faz muito sentido você tirar 6 por meia dúzia, né? não, nesse cenário eu acredito que sim. Na minha concepção, eu tiraria sim. Acho que se precisar. Acho que até o próprio Danilo ele pode fazer essa posição de primeiro volante, No assim. Palmeiras ele era primeiro, né? Exato, ele estava super bem assim. Então acho que pode ser uma alternativa assim. Eu colocaria.
mudaria sem problema algum o Casemiro precisar de algum determinado contexto do jogo. Mas é uma boa questão mesmo, porque o Fabinho, é lógico, e aí tem vários jogadores de grandes seleções que eu tenho percebido assim, têm sido questionados, né? Tem o Tony, da Inglaterra, o Laporte na Espanha, enfim, vários jogadores dessa liga, assim, até acho que a galera fala um pouquinho também, mas acho que aí é mais na zoeira mesmo do Cristiano, mas acho que a galera implica um pouquinho com a nossa grande liga saudita, e com razão até, porque de fato é um campeonato com nível mais abaixo, assim, se a gente for pegar os grandes centros, como o Casemiro tá jogando, né? E a verdade também é que em breve estará na MLS, com o Messi e amigos, possivelmente. Mas o Casemiro vem desse contexto aí de grandes jogos e tudo mais, então é meio difícil mesmo ter esses dois assim, chegando num nível de jogo que a gente percebe que não é talvez o ideal, né? Mas eu faria essa troca sem problema. Não sei se o Cauê pensa igual. Cara, eu assino embaixo o que você falou. Eu acho que essa questão da liderança é muito importante, né? Querendo ou não, é você pensar algumas vezes antes de trocar o Casemiro, né? O Casemiro é um cara muito importante para o elenco, é uma voz muito importante. Não será o capitão da seleção, né? O Ancelotti já disse que será o zagueiro Marquinhos, mas ele é uma voz muito importante, é um cara... e assim, para essa pressão lá em cima que o Brasil fez, a gente pôde ver muito disso no primeiro tempo, né? O Brasil marcando lá em cima e tal. O Casemiro é um cara importante nisso, né? Tanto que, por exemplo, o gol do Vini no começo do jogo sai dessa pressão do Casemiro. Outra coisa importante é a bola longa. A gente jogou contra a França baixando as linhas, deixando os caras com a posse de bola, baixando as linhas e tal, e apostando muito na velocidade do Vini e do Rafinha lá na frente, que eu acredito que vai acontecer quando a gente pegar uma seleção mais forte, que isso vai se repetir. Né? Ele apostar nessa velocidade dos últimos jogadores ali de frente. E nesse estilo de jogo, o Casemiro é muito importante. Por quê? Pela bola longa. O Casemiro tem essa ligação direta muito forte, né? Então ele é um cara que vai acionar esses jogadores com frequência, mas é o que você falou, assim, cara, dá um pezinho atrás mesmo, eu concordo com vocês, porque ele não tá na melhor fase, não tá tão bem, assim, essa questão do passe, da bola longa, o Casemiro é muito bom, mas no curto, assim, né, esse jogo curto, esse jogo de espaço pequeno, ele não se dá tão bem, assim, então a gente tem essas dúvidas em relação a ele, e acho que o Pedro, assim, tocou num ponto muito importante, vocês já comentaram do Guimarães. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, assim, porque o Bruno jogou como primeiro volante já na seleção brasileira, né? Ele já teve essa função e acho que pode sim ser um contexto favorável para ele, né? Em algum jogo favorável para o Ancelotti, né? Em algum confronto que o Brasil precise vencer o jogo, o Brasil precise do resultado. Você abrir mão, né, cara? Porque, assim, lógico que o Casemiro também tem a bola parada, que é uma coisa importante, né? A bola aérea, no caso, né? Que é um dos pontos fortes, né, também do Casemiro, que agrega bastante, né? É difícil você abrir mão disso. E da liderança, como, né, o Cadu já bem falou, mas eu acho que realmente é um ponto a se observar. E, assim, cara, caso venha dar certo, é outra coisa pro Ancelotti repensar, talvez para mudar o time de maneira, né, assim, do time titular. A gente sabe, né, como nas duas últimas Copas, principalmente, a gente sempre fica nessa expectativa. Quem vai ser o cara que vai sair do time e quem vai entrar e que vai ser essa mudança, né? Quem vai ser o Raí dessa vez, quem vai ser o Juninho Paulista, né? Enfim, que vai sair para dar para clarear o time. Então, assim, talvez possa ser o Casemiro. Acho mais improvável, mas pode ser, porque é isso, assim, a gente não consegue ter essa plena confiança. E o Fabinho é o que o Pedro bem falou também, eu concordo, né? É uma questão de... É um 6 por meia dúzia, né? Eu acho que até o Fabinho tem um pouquinho mais de trato com bola, mas é isso, sim. Fisicamente é um pouco do mesmo e tudo mais. E só para o comentário, né, para finalizar, você falou da idade avançada, o Fabinho tem 32 anos, tá novinho ainda. Não tá, eu achei que o Fabinho era mais velho, eu achei que era tipo, da idade do Casemiro, ele ainda tá novo. Mas é isso, assim, né, futebol árabe, assim, o cara vai um pouco até novo, como ele foi, a gente fica com um pezinho atrás, né, normal. Assim como o Cadu falou dos outros nomes, né, do futebol saudita que foram convocados, é normal. Então, assim, eu acho que esse é mais um ponto, assim, é interessante, né, porque eu acho que uma das poucas certezas que nós tínhamos durante todo o ciclo era a dupla de volantes. Acho que é uma das poucas coisas. Casemiro e Guimarães, ninguém tocava nesses nomes. E aí hoje a gente está literalmente falando dos dois, né, que assim, pode ser uma mudança que pode ocorrer tanto com o Casemiro
quanto com o Bruno Guimarães. Eu não ficaria, apesar de que eu acho que, né, provavelmente ele não vai mexer e eu manteria os dois, acrescentaria mais o meio campo, como vocês já falaram, mas assim, eu não duvido que possivelmente um possa acabar saindo do time no decorrer da competição. Vale até lembrar que o Fabinho, pelo menos para mim, ele tava fora do radar, né, da seleção, assim, fazia um tempo que não ia, mas a partir do momento que o Casemiro, na chegada do Ancelotti, o Casemiro cita ele, aí ele volta a ser chamado. Inclusive, até também pensava que seria uma possibilidade ali do Fabinho voltar para o futebol brasileiro para tentar ter essa sprint final aí para ficar entre os 26. Chegou a ser especulado Palmeiras, Flamengo também, se eu não me engano. E, então é um nome que aí voltou de supetão assim e já pegou seu espaço. Casemiro convocou. Em outras palavras, convocou. Cara, falando desse meio-campo assim, que a gente fica preocupado com ele estar um pouco desprotegido, talvez. E aí, por causa do esquema do Ancelotti, que aí ele realmente está desprotegido. É isso. E aí, falando individualmente, o Casemiro já não é mais um menino, né? Já não é mais um garoto. E aí eu fico pensando, cara, como que coloca o Neymar para jogar no esquema desse? Era a minha dúvida, que eu queria perguntar para vocês também. Não tem como para mim. É muito complicado. Eu acho que é só se colocasse os três meio-campistas ali, colocasse o Neymar como falso 9 e Rafinha e Vini abertos, sabe? O Neymar realmente ali, sem precisar recompor. Acho que é a única maneira que daria para jogar com ele. Ele falou na entrevista, né? Perguntaram para ele onde o Neymar poderia jogar nesse time. Acho que foi uma dúvida que todo mundo teve, né? E ele falou, por dentro. O Neymar vai jogar, se jogar, vai ser por dentro. Então ele não vai marcar, correr para trás dos laterais adversários, né? Como fez, por exemplo, o Henrique, com medo desse por dentro ser como meio campo. Porque o por dentro, para mim, deveria ser como um falso 9. Para ele não ter a função do Cunha. Eu acho que, assim, já dando o meu palpite, né? O que eu acredito que ele vai fazer? Eu acho, né? Chutando. Essa trinca de meio campo que vocês citaram tanto, eu acho que ele vai aderir isso. Meu palpite, tá? Eu acho que ele vai aderir com o Casemiro, Guimarães, e aí eu acho que o Danilo tá na frente. Esse quarto meio, ele não vai jogar com 2 pontas, eu acho, como o Pedro comentou, eu acho que ele vai jogar com um quarto meio campista, e esse cara vai ser o Matheus Cunha, nesse primeiro momento. Então a gente vai ter essa trinca com Casemiro, Guimarães, Danilo e o Cunha, e a dupla de ataque vai ser Rafinha e Vini. Eu acho que essa vai ser a ideia inicial. E aí, assim, partindo desse time, eu acho que o Neymar... Não. Você acha que não? Não, eu não duvido que ele faça isso, mas eu não acho que funciona, não. O problema dessa sobrecarregado quando ele joga assim. Não, sim, de fato. Eu acho que o problema são as laterais, porque o Brasil não vai conseguir, a gente não vai conseguir preencher essa amplitude do campo, né? Porque nós não temos laterais, assim, o Wesley até tem essa capacidade, né, de atacar e tudo mais. Mas, assim, por exemplo, lateral esquerdo, quem que ia preencher esse lado esquerdo do campo? Né? Então, assim, lógico, o Vinícius Júnior ia ter que cair bastante por lá e tudo mais, naturalmente ele cai bastante, mas, assim, talvez o lado do campo ficaria um pouco aberto, mas eu acho que é um esquema bem possível, sinceramente mesmo, porque eu acho mais provável ele ir para esse lado dos 4 jogadores por dentro e 2 atacantes lá na frente do que ele ir com 2 pontas, né, com o Vini aberto na esquerda, o Rafinha na direita. Eu acho que ele enxerga mais o Rafinha por dentro. Eu acho que ele enxerga o Rafinha jogando como mais assim, centralizado, né? Mas aí, assim, nesse esquema que eu chutei aqui, que eu acho que pode acontecer, talvez o Neymar possa ser esse quarto meio campista, entendeu? Para jogar na do Cunha ali. Só que aí, assim, um dos dois lá da frente teria que se sacrificar um pouco mais, né? Para marcar, porque a gente não tem a menor dúvida que o Neymar não vai dar um pique para correr para trás. Então, assim, é aquilo, né? Essa é a ideia do Neymar, essa é a questão do Neymar, né? Você vai ter que fazer concessões ali, você vai ter que pegar um cara como o Vinícius Júnior e o Rafinha e fazer eles ter que correr para trás para marcar. Então, assim, você vai sacrificar um pouco desses caras para ter o Neymar em campo. Vale a pena? Hoje, vale a pena você cansar um pouco mais, você abrir mão um pouco mais do Vini e do Rafinha, por exemplo, para ter o Neymar? Talvez não. Essa é a pergunta que fica, assim, é difícil. Eu acho que, assim, nesse esquema, fazer um 4-4-2 com 2 meio-campistas que abrem um pouco mais para atacar
e que fecha um pouco mais para defender. E aí, encaixando o Neymar, para fazer dar certo, eu acho que teria que ser o Rafinha e o Vini aberto como meio-campo. Porque não sei se funciona o Vini ali infiltrado, sabe? Com o Rafinha. Porque o Vini funciona se tivesse um centroavante, talvez. Porque aí tem uma combinação. Mas os dois ali por dentro eu acho que não casa. Acho muito difícil. Essa temporada no Real Madrid é meio que uma prova disso, né? O Mbappé e o Vini por dentro, assim. Não sei se casa. Então, mas em 24 foi ele e o Rodrigo, e deu muito certo. Eu acho que o Neymar pode emular o Rodrigo de 24 do Real Madrid. Mas o Rodrigo se dedicava muito mais, assim, eu acho. E tinha o Bellingham, né? O Bellingham era um falso 9 Exato. naquele time. Não era só, tipo, Não. ele e o Rodrigo como uma dupla de centroavante, né? Tipo, com dupla de ataque. Não. O Bellingham era Você quase tinha um cara que corria por vários, que era o Valverde também, né? Então, assim. também. E aí, por exemplo, eu acho que aí você vai ter que ter um cara como, por exemplo, o Matheus Cunha. Como esse cara para jogar por trás deles, porque é um cara que se doa pra caramba. Então, assim, é aquilo. A gente imagina no Neymar entrando, né, nesse time, a gente vai ter que fazer várias concessões. A gente vai ter que pegar um cara, ó, vamos colocar esse cara aqui, para ele vai ter que fechar esse espaço, vai ter que fechar esse espaço aqui e tal, porque o Neymar, defensivamente, não vai agregar tanto. Então, é por isso que a gente sempre imagina o Neymar no contexto de estamos precisando do resultado, estamos atrás do placar, precisamos fazer alguma coisa. Vamos, Neymar, tirar um coelho da cartola e tal, porque numa situação normal, assim, começar jogando, a não ser que seja contra, né, Haiti e tudo mais, assim, mas um confronto mais complicado é difícil. Mano, o Neymar, fisicamente, e aí nem falando de lesão, fisicamente eu falo de intensidade, dinâmica, velocidade de raciocínio. Hoje eu acho que ele tá num nível, assim, bem abaixo do que o restante numa Copa do Mundo. E aí, para fazer uma comparação, eu imagino ele funcionando nessa seleção, mais ou menos puxando lá atrás, tipo um Curitiba pro Alex Cabeção no retorno, sabe? Um Fluminense pro Deco. Um cara que é genial, genial, só que ele tá nitidamente muito abaixo dos outros. Ele tá numa rotação bem menor. E aí vai ter que todo mundo correr e deixar ele ser maestro, dar passo para cá, para lá, não sei o quê. Eu imagino isso, velho, porque ele realmente não vai conseguir. Ele pode querer, o Ancelotti pode pedir, mas ele não vai conseguir agregar do jeito que precisaria para uma Copa do Mundo, sabe? E aí no sentido de recompor, ocupar espaço e tudo mais. E aí por isso que eu acho que só daria certo se ele fosse o falso 9 ali na frente, 3 meio campo atrás dele. E Senão, sabe o que eu acho? Eu acho que os jogadores, dentro desse contexto, assim, eles têm a obrigação de correr por ele, quando ele entrar, enfim, dependendo do que acontecer. os caras pediram ele, né? Exato, os caras pediram ele, os caras fizeram Perfeito. campanha para ele. Se o Brasil foi eliminado, é ele que vai sofrer críticas, então eu acho que tem mais obrigação de O ponto dar que eu vida por esqueci ele. de falar, que até eu acho que é um dos mais importantes de todos. Eu acho que não funcionaria ele entrar como homem do meio campo, ter só o Vini e o Rafinha ali, porque eu acho que ele também, e aí ele teria que ser esse falso 9, porque ele precisaria de ter um Danilo que pisa na área para ele achar também, o Vini Júnior vindo aberto e não ali já no meio, sabe? Vindo aberto para ele achar um passe, o Rafinha também fazendo facão para ele achar o passe. Eu acho que se viesse com o Rafinha e o Vini ali na frente, seria muito mais uma opção de tabelinha assim, e o Vini não é o jogador desse jogo curto. O Vini quer ser achado, né? E o Neymar, o que a gente vê no Santos é achar esses espaços. Eu acho que tiraria um potencial do Neymar, que são esses passes, e também o potencial do Vini, que é receber essa bola aberta, partir para o X1, ou receber a bola na diagonal e sair cara a cara com o goleiro. Tabelinha eu Cara, gosto, hein? Tabelinha eu que sou a favor. dificuldade. Que dificuldade pra achar esse Neymar, cara. Meu Deus do céu. Pô, mas o Vini no jogo curto Eu não também sei. não sou muito favorável, não. Acho que É. tem que explorar de fato a velocidade, assim. Eu até cheguei a comentar com o Cauê, assim, eu não lembro quando foi na última, mas eu era muito a favor de o Brasil jogar em velocidade, porque aí você, em contra-ataque, eu digo, né? Porque aí você explora o que você tem de melhor dos jogadores ali, dos seus melhores Não, jogadores, né? o esquema que eu penso com os dois meio-campos, tirando o Casemiro, né? Os dois, aí jogaria com dois segundos volantes mesmo, que é Danilo e Bruno Guimarães. Eu acho que é muito para isso, para ter uma transição rápida, porque aí o Rafinha pode ficar aberto,
o Vini pode ficar aberto, e o Endrick, pô, ele é gênio nisso. O Endrick é um cara que, para contra-ataque, é um absurdo, cara. Ele sai trombando em todo mundo, atropela todo mundo, chega na frente, ele abre espaço, quando precisa abrir, ele abre, quando precisa infiltrar, ele infiltra. Então, eu acho que é um esquema pensando nisso mesmo. A gente é uma seleção que precisa ter uma solidez bem legal e aproveitar espaço. Na hora que for para o contra-ataque e com tudo, e aproveitar a característica que a gente tem no elenco, que é um elenco muito rápido mesmo. Tem essa qualidade. O Casemiro, a gente falou que não é rápido, mas é o homem de contenção, né? É o camisa 5. Dali para frente é um time bem rápido e eu acho que tem que explorar isso. E aí eu acho que até, para não deixar passar batida assim, queria saber também de vocês que o nosso grande Alisson foi vaiado, né? Tomou um gol ali, a galera começou a pegar no pé dele. Tá gordinho. Além das vaias, tem isso também, né? Dos comentários falando que ele tá um pouquinho acima do peso. O que pensamos sobre goleiros, assim? Eu acho que é injusto fazer isso. Acho que ele tá voltando ainda. Claro que é uma posição que preocupa muito, né, todo mundo, por estar bastante instável, assim, mas acho que não foi culpa dele o gol, né? A bola acabou desviando, mas achei um pouquinho, passou do ponto ali as vaias para ele. Cara, eu acho que a torcida foi um componente muito importante nesse jogo, por incrível que pareça. Primeiro, nessa questão, um personagem protagonista, eu diria, né? Primeiro com o Alisson, aí teve xingamentos a Virgínia ali, depois que o Vinícius Júnior fez um gol. Meu Deus do céu, pra que coitada, tomou de morador. Tomou de morador a nossa querida Virgínia. Aí teve o Fera lá, torcedor do Flu, que achou que era o bandeirão do Flamengo, barrou o negócio no braço. Mano, muito fera. Palmas. Então, assim, a torcida brasileira deu show, mais de 70 mil lá no Maraca. E só mais um ponto que eu também acho muito... É importante falar, né? Mais do que isso, eu senti... Assim, o primeiro tempo foi ruim por N questões que nós já abordamos, né? Questões técnicas, questões táticas. Mas eu também atribuiria muita questão psicológica. Eu acho que a torcida trouxe um aspecto que os jogadores não levaram para um lado positivo, assim, por incrível que pareça. Assim, o Brasil sai na frente, né? Era para ser um jogo festivo, né? Um show, né? Vamos ali viajar feliz da vida e tudo mais. Faz 1-0, golaço do Vini, né? Cria do Mengão ali, tudo certo. Aí toma o gol. Foi um gol completamente sem querer, como você já bem falou, Cadu. Não tinha nem o que fazer o Alisson, né? E aí, cara, o clima inverte. Fica um clima pesado, né? Para quem a gente estava assistindo o jogo, até para quem estava no estádio, né? O pessoal que estava na transmissão sempre falava muito, cara, a torcida murchou, ficou um clima meio pesado, assim, e eu acho que isso teve muita influência nesse jogo ruim. Não estou isentando os caras de responsabilidade, né? Jogaram mal, né? Enfim, o Brasil teve uma má atuação no primeiro tempo ali. Mas eu acho que esse peso do ambiente, do Maracanã, da torcida, assim, acho que atrapalhou os jogadores. Eu senti alguns muito ansiosos, assim. O Guimarães eu senti muito ansioso. Enfim, então, eu acho que teve um peso importante essa parte essa questão da torcida, pelo menos no primeiro tempo, depois o time se soltou e tudo mais, né? Mas, assim, acho que atrapalhou um pouco. E sobre o goleiro, assim, cara, a gente falou, né, um pouco sobre o Alisson, existe esse receio, né, em relação à parte física dele. Ele é um goleiro que, como a gente bem falou, né, nós temos as nossas porcentagens de vitória e eu acredito que se o Alisson não estiver, né, no time titular, nossas porcentagens caem pelo menos pela metade, porque eu não consigo confiar muito no Ederson, nem no Everton, né? Então, assim, são bons goleiros, lógico que são, mas o Alisson é um nível de goleiro completamente acima deles, né, num bom nível, mas aí que tá, ele está num bom nível, num bom estado físico. Eu acho que esse jogo foi, assim, tranquilo, né? Ele teve uma outra finalização, ele fez uma defesa boa até em algum momento, tem uma bola rasteira assim que ele espalmou pro lado. Senti seguro no decorrer do jogo, assim, só o lance do gol que ele não teve culpa nenhuma. Mas é aquilo, é uma atenção total no Alisson, torcer para que ele chegue inteiro, porque é isso, assim, acho que vai ser uma peça fundamental de um possível título do Brasil. Porque, assim, eu acho, né, um palpite que eu tenho, o Brasil era uma equipe que se defendia, se preocupava muito em se defender
com o Tite, né? Era uma solidez defensiva impressionante. A gente teve, por exemplo, no último ciclo de Copa, nas últimas eliminatórias, o Brasil tomou 5 gols. Então, assim, o Alisson era pouco exigido, né, de todo modo. Eu acho que o Alisson em 26 vai ter que trabalhar como nunca antes. Mais do que ele trabalhou em 18, mais do que ele trabalhou em 22, eu acho que é isso, assim, contra times mais fortes, por exemplo, o Ancelotti não vai fazer questão de ter a bola, né? O Brasil não vai fazer questão de ter a bola, vai jogar mais defensivamente. Então vão finalizar mais, o Alisson vai ter que trabalhar mais do que trabalhou. Então, assim, chegou a hora da verdade pro Alisson, cara. Ou ele se transforma talvez num herói e muda toda a chave dele, né? Toda a imagem dele contra a torcida brasileira, ou ele pode cair em desgraça, né? 3 Copas aí sem, por exemplo, brilhar, né? E a gente até comentou, cara, imagina uma possível disputa de pênaltis, última Copa do Neymar. O Brasil é eliminado sem o Alisson pegar nenhum pênalti. Cara, o bicho não pisa mais aqui no Brasil, assim cara, não pisa mais. Então, assim, é o momento do Alisson, cara. É o momento de tudo ou nada para ele virar a chave dele, assim, na cabeça do torcedor brasileiro. Chegou o momento. Eu concordo. E para quem vai o Alisson, cara, para agora, porque o Ederson não é um bom goleiro. É isso, o Ederson não é bom. Ele é um goleiro ruim. É isso. Tem que ser dito aqui. Ruim. Ruim. Nunca foi bom. Nunca foi bom. Que cara, isso? É inacreditável. O custo-benefício dele é muito negativo. Muito negativo. E o Everton é um cara que, assim, se o Fabinho tava fora do radar, o Everton, então, estava em outro planeta. A seleção estava em um, ele estava em outro. E do nada ele volta para essa lista, acho que muito por influência do Tafarel, que conhece ele há tempos. É um bom goleiro, já teve fase melhor. Eu não confio nele também hoje. É complicado, cara, para uma Copa do Mundo ter que jogar com o Everton, assim. Eu tenho um amigo que é gremista e até mais ou menos abril, cara, mês retrasado. Ele estava indignado que tiraram o Volpe para trazer um goleiro mais velho e que falha também. A frase dele era essa: pô, trouxeram um cara mais velho e que também falha. Ou seja, se ele estava querendo a volta do Volpe, é porque. E que não bate pênalti, seja... né? Pelo menos o Volpe bate pênalti. Pelo menos o Volpe bate pênalti. E realmente o início dele no Grêmio é bem ruim, né? Ele falha em Grenal e tudo mais. A torcida pega no pé dele, ele falha em mais 2, 3 jogos. Volta a jogar bem. Hoje é um cara importante no Grêmio, talvez jogador menos contestável, né, nessa fase que vive nosso imortal, que vive uma fase péssima com o Luiz Castro, mas do mesmo jeito, mesmo ele tendo essa ascensão, não consigo confiar nele, e muito, 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 muito menos no Ederson. Se o Ederson for goleiro, eu afirmo aqui que a gente não ganha a Copa, cara. Não tem como. Olha, aspas fortes, tá? É impossível. É impossível. Eu falava que o City nunca seria campeão da Champions enquanto o Ederson e o Sterling estivesse lá. Foi com o Ederson. Sterling saiu, não ganhou com o Sterling, mas foi com o Ederson. Mas é assim, é um jogo que ele, no melhor lance dele foi sem querer, né? A bola bate no joelho dele e ele defende. Mesmo ali no momento do auge da carreira dele, ele era contestado pra caramba. Eu só queria fazer um apelo aqui, porque eu sei que a nossa audiência é muito qualificada, e eu sei que ele vai assistir. Ô, Tafarel, faz esses caras pegar um pênalti, pelo amor de Deus. Você pegou pênalti final de Copa do Mundo, pegou pênalti em semifinal de Copa do Mundo. Faz esse cara pegar um pênalti só. Um pênalti é possível, é só um que a gente pede só. Porque não é possível, gente. Não é possível. Mas é isso, vamos torcer aí para dias melhores do gol. Realmente, de fato, assim, não. 3 goleiros que não estão em uma fase tão confiável assim, mas acho que, quem sabe, já que eles foram com o Everton, foi convocado pela experiência, o Alisson também, quem sabe eles usem toda essa sabedoria que eles têm na Copa do Mundo. Acho que é isso que temos de seleção brasileira por enquanto. Queria passar rapidinho por outros países, outras seleções. Tem algumas lesões aí que estão assustando aí alguns times aí. Eu queria começar pelo Uruguai. Ô, PP, vai estar sem Arrascaeta? Como assim a gente não vai ver o Arrasca na Copa? Tá perigando aí com lesão na panturrilha.
É loucura, né? Parece que até minha língua que fez isso, porque no vídeo passado eu falei, é um país com tão poucos habitantes como o Uruguai, e aí nasce todo mundo volante, só o Arrascaeta e o De La Cruz, e a gente não sabe como eles vão estar na Copa. Eu falei exatamente isso. E aí um deles não vai estar na Copa, simplesmente. Cara, sendo bem sincero, o De La Cruz não dá conta do recado, ele não consegue jogar uma Copa do Mundo. Eu confesso que eu não vi se já divulgaram quem que vai no lugar dele. Ainda não. Acho que não, né? Mas assim, pelo que eu conheço, não tem nenhum outro nome que vai conseguir substituir a altura também. Eu acho que é um baita desfalque. Nas Copas do Mundo ele nunca foi um titular absoluto, né? Mas pelo que ele jogou ano passado, cara, ele ia chegar com um peso diferente em 2026. Ele com certeza ia ser um dos principais jogadores ali da seleção uruguaia. E eu acho que o Bielsa tem um problemaço na mão. E assim, aquele estilo é o louco Bielsa, vai para cima com tudo, que ele fez em todo lugar que passou, até no Leeds, desde a segunda divisão e chegando na Premier League também. Vai ter que dar uma acalmada. Talvez vai ter que ser mais uruguaio do que Bielsa. Vai ter que ser mais um estilo azul celeste, assim, mais retranqueiro do que um estilo do treinador argentino. E porque provavelmente vai ser obrigado a armar o meio-campo formado por volantes e segundos volantes, né? Porque no último jogo ele já colocou o Gart e o Valverde, e aí colocou o Arrascaeta, só que agora não vai ter ele. Quando você olha para o banco, tem o De La Cruz, que, como eu comentei aqui, não consegue, infelizmente não tem o ritmo necessário para uma Copa do Mundo, ao menos na minha visão. E aí, para aquela região, você tem o Emiliano Martinez, que é um volante, né, um primeiro volante, e falta material humano. É um problemaço. Uma das grandes perdas da Copa do Mundo aí, quando você fala de importância para uma seleção, acho que é o Arrascaeta para o Uruguai. Exatamente. Só para confirmar, ele não foi cortado ainda exatamente, né? Ele ainda não, ainda não. Corre risco de ser cortado. Né? Mas certamente seria uma perda muito grande. Já confirmaram que ele vai, né? As notícias que eu vi é que ele vai ser cortado. A última informação é que ele ia fazer últimos exames, assim, para saber se ele vai poder ir, e aí iam definir se corta ou não. Mas provavelmente vai ser cortado. Provavelmente. O que eu vi era tipo assim, vai ser. Foi a Isabelle do Gold, canal Gold, ela trouxe a informação como certo, assim. Ele vai fazer exames, mas vai estar fora da Copa. Caramba, cara, que perda, hein? E ele que jogou bem na última Copa, né? Foi importante para a seleção do Uruguai. Ele começa no banco, não começa? Alguma coisa assim? Ele começa no banco, então, e depois vai entrando. É engraçado que o Arrascaeta, aqui para nós, ele é uma unanimidade absoluta, né? Mas no Uruguai ele nunca foi, né? Esse cara, tipo, titular absoluto, assim, nunca passou perto. Nesse ciclo, eu acho que foi o que ele mais teve, agora, né? Que ele chega, exatamente, agora que ele chega mais como titular, ele acaba perdendo a vaga. Inclusive, eu acho que o Arrascaeta é um cara que sempre jogou bem aqui no Brasil, né? Mas eu acho que dá para argumentar bem, assim, que talvez a última temporada foi a melhor temporada dele aqui no Solo Brasil. Ele jogou muita bola, muita bola mesmo, assim. Então seria uma perda absurda. E é como o Pepe falou, cara, eu acho que não tem muita saída. Eu acho que o que a gente imagina, pelo menos, é jogar de uma maneira mais uruguaia, né? Mais charrua ali. Então, 3 volantes mesmo, 2 Canóbio deles, né? Isso, obrigado por isso. Canóbiozinho ali na ponta direita. Titular, né? No amistoso. Foi. O Uruguai é isso aí, né, cara? Tem ele, o Pelistri, né? Então, assim, não tem muito pra correr, não, cara. Bota 2 pontas aí que corre bastante aí, né? Que dá vida, bem uruguaia mesmo, né? 3 volantes ali, né? 3 volantes com qualidade, né? Pelo menos, né? Qualidade europeia. E um Darwin Nunes lá na frente, lá, e seja o que Deus quiser, cara. Assim, é um time que, como você bem falou, cara, é uma população curta e decidiram nascer vários volantes, né? Até um tempo atrás tinha vários atacantes, né? Você tinha Luiz Soares e Cavani, né? E Forlan. Agora o Darwin Nunes junto em determinado momento, né? Pegou o finalzinho dos dois ainda. Agora só um volantão só e cara que corre, né? Cara que corre não pensa. Então vai ter que ser do jeito que dá, né? O Uruguai já teve melhores safras, não tá no melhor momento, aí perde o seu jogador mais cerebral, né? Muito provavelmente vai perder o Arrascaeta. Então, uma perda bem sentida aí pro Bielsa. Não dá tempo de naturalizar o Valverde brasileiro, não? Quem é o Valverde brasileiro?
Não, naturalizar o Valverde como Ah, tá. brasileiro. Pra gente, lógico. Opa. Ele, o Rossi, o Bernabé. É, mas assim, eu ia até brincar, bota o Valverde numa dessas aí no lugar da Rascaeta e bota outra aí, alguém pra O fazer do Bentancur e o Valverde. Gart, talvez, ali É, de volante, Eu o imagino Valverde essa mais à trinca de frente. volantes, dois pontas assim para fazer o vai e vem, né? Um canóbio da vida ali. E bola parada, e se Deus fé, quiser. né? É isso aí. É, isso é. E se recuar contra a Espanha e torcer pelo melhor. Mas agora, passando para outro país que está enfrentando por problemas, né? Que é a França, né? Corre o risco aí do Saliba ficar fora do time, né? De ser cortado dos jogadores, do elenco. E aí, Cauê, como é que faz agora? Porque o Saliba é um dos titulares da França. Lógico que, diferente do Uruguai, eles estão bem servidos, né? De reposição. Não, talvez não seja claro que uma perda que impacta, mas talvez não sofreu tanto para achar um substituto. O que você acha aí? Quem que tem que entrar? O Pamecano? Quem que joga no lugar dele? Eu concordo, mano. É uma perda que não é tão grande porque nós estamos falando da França. Mas, assim, é um cara de nível muito alto, assim. Acho que não só na temporada, como se a gente for pegar as últimas, talvez, 3 temporadas, assim, acho que a gente está falando de um zagueiro top 3 do mundo, assim, né? Uma regularidade muito grande. Eu gosto muito do futebol do Saliba. Tava até comentando no outro vídeo, né, que eu achava que a seleção, a dupla de zaga da seleção brasileira era mais forte que a dupla da França, porque eles tinham o Saliba, que acho que é um nível tão bom quanto os brasileiros, mas o outro zagueiro não acompanha o nível. Eu acho que nem o Konaté deu uma caída de nível, né? O Konaté, nessa última temporada, né, com rumores que ele iria pro Real Madrid e tudo mais, tal, deu uma caída de nível no Liverpool. E o Pamecano é aquilo, o Pamecano é um bom zagueiro. É um zagueiro rápido, um zagueiro que tem uma saída de bola ok, mas assim, eu não confio no Pamecano, cara, não dá. Em algum momento ele vai aprontar. Então, assim, uma dupla de zaga com o Pamecano e Konaté, É que assim, a França é tão forte, né, num todo, assim, que fica até difícil, mas cai o nível da defesa, assim. Na minha visão, cai o nível. A gente teria os dois, teria o Lacroix, né, que é o terceiro zagueiro do Crystal Palace. Também acho que não acompanha o Não, nível. quem jogou ali, quando foi o time reserva contra a Colômbia, jogou o Lacroix e o Lucas Hernandes. O Lucas Hernandes, né, que pode ser esse cara também. Então, Exato. assim, é uma opção, né? O Lucas Hernandes hoje, inclusive, é mais zagueiro do que lateral, né? É uma opção também, mas aquilo, a gente fica nesse ponto. É a França, né? Uma seleção que tem opções alternativas, mas a perda do Saliba, para mim, é uma perda, assim, chata, dura, porque, para mim, é o que eu falei, é top 3 zagueiros do mundo hoje, pelo menos já nos últimos anos, assim, então acho que vai ter que se adaptar ali à França, porque não é fácil perder um cara desse nível. E só para dar a informação certinha, né? O Blue Equipe, né, tava dando que, apesar de ter esse risco, de ter essa lesão, mas o departamento médico da França estava otimista assim, para não chegar ao ponto de cortar nele. Mas ele teria que, depois, né, que acabasse a Copa, né, antes da próxima temporada, de fazer uma cirurgia nas costas. Mas isso praticamente indica que ele talvez não comece como titular, muito provavelmente. Aí sim tem essas Cara, opções eu que o tenho Pepe muita falou. dificuldade em acreditar em departamento médico à véspera de Copa do Mundo. E aí Tem esquece o isso. caso do Neymar, assim, eu acho que em todos. Douglas Costa tinha muito otimismo também que ele ia se recuperar durante a Copa de 18 e a gente não viu isso acontecer. Só podia jogar todo o jogo. Pode quanto? 15 minutos. Pode quanto? 10 minutos. Não rola. O próprio Neymar também, nas outras Copas, machucando em 18 também, chegou lesionado e falaram que ia estar 100% durante. A gente não viu ele 100% em nenhum momento. Mas que o Corey falou, tem bastante opção. O Pamecano, ele gosta de aprontar, né? Ele é um zagueiro entregador, né? Ele gosta um pouquinho. Mas, pô, é um cara nível Bayern de Munique. Você tem também o Konaté, nível Liverpool. A gente está falando de dois gigantes europeus, dois caras que estão acostumados a brigar por coisas grandes. Lucas Hernandes, jogador de Paris Saint-Germain, campeão da Europa. E aí, se der tudo errado, nenhum deles funcionar,
O Tchouaméni já fez essa, né? Ele já jogou de zagueiro também. Então, no Real Madrid até foi zagueiro por quase uma temporada toda, né? Até porque o Militão machuca e o Real demora para trazer um substituto. E quando vem é o Heisen, que não funciona muito. E aí o Tchouaméni foi obrigado a jogar algumas vezes nessa situação e está acostumado a viver esses momentos e pode ser uma opção também para o Deschamps ali atrás. Acho que, apesar, é isso que é bom ter um grande elenco assim como o da França, porque, claro que tem seus jogadores reservas, como o Pamecano, que vocês estão falando, né, para a Croácia, assim, tem suas eficiências, assim, mas mesmo assim, pelo menos para mim, são jogadores que passam uma confiança. Esqueci o que eu ia começar falando. Uma baita opção para mim, se for precisar improvisar, é improvisar o Koundé de zagueiro. Improvisar entre aspas, né? Porque ele é zagueiro de formação e era um senhor zagueiro no Sevilha, cara. Ele era não era exagero nenhum falar que ele era top 10, pelo menos, zagueiros do mundo já no Sevilha. Quando ele vai para o Barcelona, ele acaba virando um lateral direito, mas ainda hoje ele é muito útil, se precisar jogar ali na última linha. Não, perfeito. Acho que também é bem lembrado o Koundé. O problema é que teria que jogar o Gusto, né? aí seria de fato uma perda lateral, mas tem essa opção do Koundé mesmo. Mas, e agora, passando também para a próxima seleção, do outro lado, a Espanha já está projetando até o Yamal no primeiro jogo, que parece até um pouco um caso bem improvável disso acontecer, mas o De La Fuente deu uma entrevista e estava até projetando já ter ele à disposição no primeiro jogo. E aí é uma grande novidade, né, para a Espanha, que vai ter seu principal jogador já desde o início. Então, o que vocês acham aí do Yamal de volta? Uma notícia bem importante, assim. Também, além da entrevista do treinador da Espanha, também o Fabrício Romano já tinha dado a notícia também de que o Yamal provavelmente já estaria de volta mesmo. E aí já poderia ajudar a Espanha. O que vocês pensam aí nesse retorno do Lamine Yamal? Pô, Vamos pra Copa, né? Hã? Vamos pra Copa. Melhor do mundo de volta, bom pra Copa. Melhor do mundo? Melhor do mundo. É isso aí. O 0-1. 0-1. Hoje, agora, no momento. É coisa de mudar patamar de expectativa mesmo, né, velho? Porque você já tem ele para um primeiro jogo contra o Cabo Verde, tranquilamente ele entra no segundo tempo como um teste, né? Para ver como é que ele tá fisicamente, se ele tá realmente apto a jogar. Então, se ele puder entrar para o segundo jogo, ele já tá quase 100%. Então, muda patamar mesmo. Tem um jogador que é um dos melhores do mundo, não acho que seja o melhor, igual o Cauezão falou, mas vai fazer muita diferença. E aí, com a volta do Nico Williams ainda, vão ter que arrumar algum jeito de segurar esses caras, velho. E aí já não é comigo. Acho que a gente precisa forçar nesse começo, né? É o que vocês me falaram. Acho que a França deve avançar de fase e tal. Lógico que não jogar com o Yamal dá uma diferença muito grande. Talvez até mude um pouco o esquema para trazer um cara que é mais meio-campista no lugar dele, né? Então mude um pouco a maneira de jogar e tudo mais. Você não tem um cara que jogue, né, que chegue perto do nível do Yamal naquela posição. Eu acho que dá para ir levando numa boa, né? Não precisa forçar no começo. Como você falou, contra Cabo Verde, daria para entrar um pouco assim. Mas acho que é isso, assim, respirar aliviado de que ele vai estar apto, né, a jogar, não necessariamente jogar desde o início, que não é necessário, mas já é importante já. E, pô, cara, assim, do nada, já aproveitando para puxar, já que você falou, cara, pô, pra mim ele é o 0-1 hoje, sério mesmo. Tipo assim, eu queria saber o 0-1 de vocês, quem que é o cara que chega para vocês para ser o melhor da Copa? Para mim é o Yamal. Eu jogo minhas fichinhas nele. Cara. Pô, quando você pega contexto de seleção francesa, eu acho que é Mbappé, velho. Então, eu ia chegar nele. O cara virou o maior artilheiro da história das Copas. Cara. Mas também Dembélé, né? Ou não? Dembélé também, Harry Kane, por que não? Harry Kane. Aí que a convocação da Inglaterra... Cara, a convocação da Inglaterra é tão ruim que é a primeira vez que ela não chega superestimada.
Porque ela sempre é superestimada. Se a galera, não, a Inglaterra vem voando, não sei o quê. Aí quem acompanha, conhece os caras, fala, calma, que vai morrer na praia de novo. Essa não, todo mundo tá achando que vai morrer na praia mesmo. Então vai que tem um efeito Sim. contrário. Pode ser também. Exatamente. Pode E ser. o Harry Kane é o Harry Kane que você comentou, né? De fato, é um cara que, né, tem tudo para ser um dos caras da Copa também. Dois caras que já foram artilheiros de Copa, né? O Harry foi o artilheiro de 2018, um dos. O Mbappé foi da última. É que eu só acho assim, é que em questão de gols é difícil de comparar com o Mbappé, porque ele é de fato o homem-gol de um time que é uma máquina, né? Mas eu gosto muito dessa ideia do cara que influencia mais no time, né? Tanto que, por exemplo, a gente discordava da questão do melhor jogador daquele Barcelona, né? Do Barcelona de 24. A temporada passada. É 25, né? Isso, 25. Que, por exemplo, muitas pessoas achavam que era o Rafinha, outras pessoas achavam que era o Yamal, assim, eu preferi o Yamal porque ele é o cara que fazia o jogo acontecer. O Rafinha era mais o cara do momento final do gol, e assim, é super justo, assim, é uma questão de preferência mesmo. Mas eu valorizo muito esse cara que faz o jogo acontecer. Então o Mbappé, ele vai ser muito o cara do terminal ali, né? Vai ser a flecha ali, vai ser o cara do gol, né? Que provavelmente a gente, né, acha que talvez chegue um momento em que o Klose já vai ser superado, né, na terceira Copa do Mbappé, né? Acho que a gente está nessa expectativa. Mas o Mbappé é o Mbappé é um cara que do gol, como eu falei, e o Yamal é o cara que imagino que muito do jogo da França passe por ele. Não só os gols, as assistências, mas a construção da jogada. Então eu valorizo muito isso. Mas isso é uma coisa que o Harry Kane faz isso também, né? O Harry Kane é um absurdo. O cara vai buscar a bola no pé do volante, do pé do zagueiro, constrói, faz gol, assim, é impressionante. Então, eu acho que, né, quando a gente olha assim, a gente olha para os três melhores jogadores, né? Eu enxergo assim, não sei se vocês enxergam também. Talvez o Vini possa entrar, né? O Vini e o Rafinha, né? São dois caras Não, que a eu ia gente falar olha isso também. agora. A gente É, esquece desses caras porque eles não rendem com a camisa da nossa seleção que a gente torce e assiste. Só que para o perfeito. resto do mundo, talvez eles estejam pensando isso. Porra, Rafinha e Vini na mesma seleção, cara. Eles podem muito Sim. ser os craques da Copa também, sabe? Muito provavelmente tem um espanhol com medo do Rafinha e do Vini. Muito provavelmente, essa Exato, chance é exato. muito grande. Acho que diz muito também, né, do quão potencial que a gente tem, né? Deveria ter, né? Mas eu concordo também, acho que além desse, né, tem o próprio Olise, uma dessas de surpresa o Haaland, que carrega a Noruega aí. Cara, o Olise ele vai ser muito legal na Copa, velho. Vai ser Você legal pra acha? caramba assistir. Pô, eu acho que vai ser muito legal assistir o Olise. Porque a França é uma máquina e ele é um Muito. jogador peladeiro, cara. Ele vai ter total liberdade ali para ser o que ele é. Acho que vai ser bacana. Vamos falar um pouquinho de Brasil e Egito, né? Confronto aí último, antes da estreia oficialmente na Copa do Mundo. Sábado agora, dia 5 às 7 da noite, lá em Cleveland, Ohio. E aí, o que vocês estão esperando? É um confronto que o Egito não é a melhor seleção africana, mas é um teste assim considerável, né, para a partida contra o Marrocos. Acho que provavelmente vai ter o Salah, né? O Salah não jogou no último amistoso que o Egito fez, mas acredito que já vai sair de volta ali para jogar contra o Brasil. E acho que vai ser um bom teste, assim. O que vocês estão pensando dessa partida? Cara, eu tive vou dizer, um desprazer, de acompanhar alguns jogos do Egito na Copa Africana. Tava me aventurando assistindo alguns jogos e, cara, foi duro de assistir. Time bem chatinho de ver. Assim, na verdade, praticamente todos os jogos que eu assisti, assim, foram bem fracos, mas os do Egito, do que eu me lembro, assim, é uma seleção que jogava num 5-3-2 e era, tipo assim, os caras todos voltados para marcar, e lá na frente era Salah e Marmouche, e assim, se virem aí, Salah e Marmouche, façam a magia de vocês. Eu até tinha dado uma olhada aqui, que o Egito fez 9 gols na Copa Africana, 6 foram deles, e é uma equipe que depende muito dos dois, assim, o restante da equipe é mais uma equipe que marca mesmo, né, se entrega pelo dois ali. Tá sem o Salah, né, como você bem comentou, Cadu, mas eu acredito que é uma seleção que vai se defender muito, né, assim, a gente muito comentou, né, porque agora vamos ter uma seleção mais forte, né, de fato, assim, o Egito é uma seleção mais forte do que o Panamá, é uma seleção que, como de praxe, né, tem como base ali o Al Ahly, né, a grande maioria dos jogadores jogam no Al Ahly,
mas é uma seleção que eu imagino que vai se defender também, né? Vai colocar os jogadores para jogar em linha baixa, assim como foi o Panamá e tudo mais, então não sei se vai haver uma grande diferença. E, assim, acho que vai ser um contexto parecido, assim, o Brasil vai tentar furar uma retranca, então até é interessante a gente ver como é que o Brasil vai lidar, né, com esse jogo do primeiro tempo, né, um jogo mais direto, e esse jogo do segundo tempo, que é um jogo mais de posse, de cadência, então, curioso. Só para citar aqui, os últimos jogos, né, o Egito vem muito bem, né, por incrível que pareça, eu falei mal do Egito na Copa Africana, né, que não teve bons jogos, pelo menos no sentido de desempenho, na verdade, que o resultado até chegou na semifinal, né, e tudo mais, mas o Egito meteu um 4-0 na Arábia Saudita, olha só, vai jogar a Copa do Mundo, né, conseguiu um 0-0 com a Espanha, tá, conseguiu segurar um empate com a Espanha, que é um baita resultado. Com a menos. Com a menos, é um baita resultado, e agora ganhou do Egito por 1-0, ganhou do Egito, né, o Egito ganhou do Egito, é bom, o Egito venceu a Rússia por 1-0, e só é interessante, né, como eu falei dessa questão de ser um time defensivo, né, eu fui dar uma olhada nesse jogo contra a Arábia Saudita, né, nas estatísticas, e o Egito teve menos posse de bola que a Arábia Saudita, vencendo de 4-0. Então, assim, até essa ideia do Brasil, né, de explorar, lógico que o Brasil tem muito mais qualidade, muito mais alternativas, né, mas essa ideia de que o Brasil, contra equipes melhores, se apoiar muito nesse jogo direto, explorando as costas da defesa com o Vini, o Rafinha e tudo mais, é uma coisa que o Egito vai fazer muito, né, explorar muito, se defender, esperar lá atrás e explorar muito bem o Marmoush e o Salah, que é o que tem de diferente ali na equipe deles. Então, não sabemos se os dois vão jogar, mas certamente vai ser um time que eu acredito que vai explorar muito esse jogo, essa bola nesse jogador diferente, né? Vai ser um time que vai se defender bastante, assim como foi contra o Panamá. Concordo plenamente com o Cauê. No jogo contra a Rússia, só para a gente ter uma base, foram 7 jogadores do Al-Ahly titulares. E da Europa, só o Marmoush, jogador do City, e o Abdelmonem, que é o zagueiro do Nice, da França. Então é um time pouco testado a nível europeu, mas alguns desses jogadores do Al-Ahly têm uma bagagem maior na carreira, né, como é o caso do Trezeguet, que jogou no Aston Villa, times do futebol turco também. E aquilo, é uma equipe que vai vir fechadinha contra o Brasil. E eu acho que a gente vai encontrar poucas dessas na Copa do Mundo, vai ser mais a fase de grupos mesmo, que a Escócia deve vir assim, e o Haiti com toda certeza. Marrocos já não, né? O Marrocos gosta de um jogo trocado, pelo menos até na Copa Africana de Nações, nas últimas Copas do Mundo, foi um time que não ficou só fechando a casinha, não, sabia jogar, ia para cima, explorava muito bem o jogo em velocidade, ficava um jogo até mais aberto assim do que o esperado. E assim, eu vi uma matéria do GE sobre o Hamza Abdelkarim, que é um moleque de 18 anos do Barcelona, e a manchete era Novo Salah, e eu fiquei curioso para ver esse cara jogar, porque eu confesso que eu ainda não vi, e fiquei curioso. Ele entrou contra a Rússia no último amistoso, e torço para que ele entre contra o Brasil vamos ver se é o novo Salah, assim como em determinado momento tiveram algumas bizarrices de novos Messis na Argentina, né? Patito Rodrigues, o novo Messi, e por aí vai. Bojan, Enciso, Iturbe. Ansu Fati, por que não? Fati. Que o pai dele ficou bravo que não foi convocado, né? Tem essa. E realmente tava metendo gol pra caramba lá no Mônaco, né? Quem sabe poderia pintar, né? Mas coitado, mais um que sofreu aí da Tyson ou Messi. Quem é melhor? Uma legião aí de memes infinitos. Mas eu queria comentar mesmo esse puxar do Abdelkarim, porque é um nome que até os próprios egípcios ficaram surpresos, assim, os jornalistas, né, quem acompanha mais o futebol de lá, porque ele não é um jogador muito jovem, tinha outros nomes experientes que acabaram de fora, mas assim, não é uma seleção de encher os olhos, realmente é a base muito ali do Al-Ahly, né, quem viu o Mundial de Clubes, já viu o jogo contra partes de times brasileiros, já está acostumado, né, com alguns nomes, o Mohamed Rani, o Abufutu, flamenguistas, palmeirense, enfim, o Marlon Atiá, enfim, vários jogadores aí que a gente já viu e acho que
constroem assim são base, né, dessa seleção. Mas é isso, eu acho que são de fato um bom teste contra essa seleção aí que vai mais se defender ali. Também vai procurar, né? Tem um grupo, eu diria até acessível, né? Com Bélgica, Irã e Nova Zelândia ali vai buscar pelo segundo lugar ou pela terceira colocação.